tudo Oi, bem? gente. Tá errado. E aí, galera, como vocês estão? Estamos aqui hoje gravando essa live pra vocês. Você que tá entrando aí, já compartilha com seus amigos. Não deixe eles fora disso. Eita, não deixe eles fora disso. Vai lá no seu WhatsApp, no seu Facebook e compartilha essa live com eles. E hoje aqui estamos com a Marizinha. E aí, gente? E a Larissa. Oi, gente. E hoje, então, cara, olha, se inscreva no canal, Deixe seu like. Isso. Fiquem ligados, ative a notificação para chegar todos os vídeos para vocês não perderem nenhum, porque eu creio que Jesus ele vai tocar na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. E hoje o tema dessa live aqui, desse vídeo para vocês vai ser: a luta não é eterna. Então, eu queria dizer para vocês que em meio a esse tempo, né, eu creio que todos passam por uma luta, seja ela na sua casa, seja ela dentro de você, ou seja ela fora, mas não é eterno. Mesmo que a gente pense, nossa, mas tá demorando tanto para passar, tá doendo tanto, será que vai Às vezes até financeiramente, essas coisas. Mas não é eterna, né? Não é eterna, porque Jesus, ele tá vendo o seu sofrimento, ele tá vendo. E Jesus, ele sabe até onde nós possamos aguentar as coisas. Às vezes a gente coloca a culpa no demônio, não é nem ele. Gente, fala mais alto. Às vezes a gente coloca a culpa no de lá de baixo, né? E às vezes não é ele. Às vezes são coisas que Deus tá mandando pra gente aprender, pra gente ficar forte na presença dele. Assim, tudo que a gente passa não é porque Deus tá me punindo, algo do tipo. Deus, ele apenas como eu posso dizer? Ele apenas deixa acontecer, mas ele não faz aquilo a maldade nas nossas vidas. Às vezes é pra gente aprender. Quem coloca isso é o inimigo. Ele apenas permite para que nós sejamos testados. Porque, como nós já dissemos, as lutas não são eternas. Então, a gente tem que aprender a passar por elas. Isso. E o que é isso? E Jesus sabe. Jesus, ele sabe até onde nós somos fortes a aguentar. Verdade. Até onde a gente consegue. Mas Jesus, ele sabe também o que a gente vai aprender. Porque, por exemplo, eu tô passando por isso agora. Será que você está passando por uma luta financeira ou emocional? Então, por qualquer luta. Espiritual também, isso. né? Espiritual, essas coisas dentro de você não está conseguindo encontrar as coisas certas para você fazer. Você está lutando com coisas que te deixam mal, sabe? Então, Jesus, ele sabe muito bem o que a gente vai aprender com isso. Então, às vezes a gente passa por lutas. Por exemplo, eu tô passando por um processo de, vamos falar, de me encontrar. É isso. Eu tô perdida, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu faço. Aí eu tô passando por esse processo. Tá doendo, tá machucando, mas eu também estou aprendendo. Está aprendendo porque E Jesus tá olhando pra você, ele nunca vai deixar de olhar pra você. E aí eu passei por esse processo, certo? Graças a Deus eu passei por esse processo, porque Jesus esteve comigo e eu passei junto com Jesus, em intimidade com ele. Aí, por exemplo, a Larissa chega em mim pra frente com a mesma coisa que ela passou. Com a mesma coisa que eu passei. Uhum. E o que eu vou fazer? Será que eu só vou observar? Não, eu vou poder muito bem ajudar ela porque eu passei pela mesma coisa. Então, Jesus não deixa, às vezes, a gente passar por algo à toa. Às vezes é pra ajudar alguém lá na frente, às vezes é pra ajudar alguém no mesmo momento que você tá passando. Às vezes é pra você ter mais fé, você confiar mais nele. Com as nossas experiências, a gente incentivar outras pessoas também. Porque às vezes o que as pessoas precisam é de alguém pra dar, igual eu falei, pra dar um empurrãozinho, pra ela pegar e falar, nossa, eu tô precisando da sua ajuda, eu tô passando por tal coisa. E você ter aquele privilégio de você chegar e falar, nossa, eu já passei por isso, eu quero te ajudar. Entendeu? Se fortalecer espiritualmente, como a gente tá falando. E eu queria que vocês abrissem, já vou falar aqui no começo da live pra vocês pegarem um caderninho ou pegarem a Bíblia de vocês, pra vocês anotarem tudo. Sim. Porque, tipo assim, às vezes a gente esquece, às vezes a gente nem lembra mais, mas quando a gente escreve no caderno e no nosso coração, a gente vai lembrar. Talvez até pra vocês estudarem depois com mais atenção, Sim. com Não tão mais concentração, rápido, orando pra Deus, pedindo pra ele, orando. Abrem lá a Bíblia de vocês em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Vocês abriram aí? Sim. Eu vou ler o 17 e alguém ler o 18, pode ser? Tá. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aí alguém 18. 18. Não atentando-nos nas coisas que se veem, mas sim nas que não vêm, porque as que se veem são temporárias, enquanto as que não vêm são eternas.
Amém. O meu tá diferente, eu posso ler? Pode. Como o meu tá diferente, que tem várias bíblias que são diferentes aí. Sim. O meu tá assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que eu entendo desse versículo é que muitas vezes aquilo que a gente está passando, a luta que a gente está passando, acabamos ficando cego com aquilo. A gente esquece do que Jesus nos prometeu, do que Jesus está preparando para nós lá em cima. Então a gente tem que entender que nada que a gente passa é eterno, nada que a gente está passando vai durar uma coisa tanto momentânea. tempo assim. Porque a gente pode até achar que tá demorando tanto para passar aquilo, mas aquilo é um teste, sabe? É tipo você está passando pelo deserto e você está procurando água, mas você não encontra água. Mas onde você vai procurar água? Cara, onde você procuraria água? Sei lá, eu acho que eu procuraria um rio, alguma coisa. Mas Mas estaria no deserto, tipo. No deserto. Você teria que andar muito pra Esperaria encontrar. chover, talvez. Não E se sei. demorasse muito? Você oraria? Botasse seu Pediria pra joelhinho Deus. no chão. Pediria pra Deus. Tem uma passagem na Bíblia que... Como é que fala? Não sei. Que o cara assim coloca o cajado assim e começa a E o sair água. amarabre? Não é o amarabre. Não é amarabre, ele coloca Na o rocha. cajado na rocha e sai Isso, água. sim. Então a Lembrei. gente tem que ter experiências com Jesus. Quando a gente está passando em meio provas, Se eu em meio a... não me engano, foi Moisés com o povo do deserto. não Isso, foi Quando a isso. gente está passando por provas, a gente tem que criar... A gente tem que desejar passar com experiências com Jesus. Tipo, eu tô nessa luta, Deus, eu tô precisando de uma comida. Por exemplo, Sim. eu tô precisando de um dinheiro para pagar a conta de luz, a conta de água. Eu tô precisando de... eu tô com tanta vontade de, sei lá, de sair, de comer um lanche, mas eu não tenho condição. E quando a gente chega no nosso secreto e pede isso para Deus, a gente tem que ter fé. Se não tiver fé, não adianta de nada. Pois é. Mas quando a gente faz prova com Deus, a gente consegue. Por exemplo, a gente está passando pela luta, mas a gente não está vendo a luz no fim do túnel, certo? Sim. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se afastar de Deus ou se aproximar de Deus? Se aproximar de Deus, porque quanto mais a gente se aproxima, mais Ele nos ajuda, porque às vezes as dificuldades que a gente está passando são coisas que às vezes vai lembrar, no futuro você vai lembrar e vai falar, nossa, eu aprendi tal coisa em tal ano, em tal dia, e isso é bom, porque às vezes você pode ajudar vários tipos de pessoas, não só suas amizades também, suas amizades, como seus familiares, seus primos e etc. Nós devemos persistir na vitória. Sim. Lutar com Deus, estando com Ele, porque muitas das vezes a maioria dos nossos desertos, das nossas lutas, são para tentar nos parar, para deixar a gente paralisado. Às vezes para ver se a gente isso vai é continuar. algo muito triste, porque você estar paralisado é horrível. Você não sabe onde você está, você não sabe o que você sente. Então, nós temos que lutar para estar com Deus e conseguirmos progredir e não voltar atrás. Retroceder, isso mesmo. Porque Pra gente não retroceder. Isso, porque quanto mais a gente olhar para trás, mais desanimado a gente fica, mais triste a gente fica e a gente não foca no pra frente. Isso, e uma coisa que eu entendi na minha vida a nossa vida muda totalmente quando a gente foca nas coisas eternas. Sim, Por quê? Porque é aquilo que vai, cara, é aquilo que no final de tudo é o que vale, sabe? É o que vale por você ter passado por aquilo, o que vale por você ter falado aquilo, o que vale por você ter ficado naquele lugar, sabe? Insistido naquele lugar. Então, muita gente não foca nas coisas eternas. Até as nossas conquistas Isso. vão ser muito a gente, poucas. Isso, a gente vai lembrar, né? Quando a gente chegar, sabe? Sim, verdade. E encontrar a nossa vitória realmente. Por isso por isso o 18 ele falou muito comigo que não é pra gente fixar nas nossas lutas, sabe? Não é pra gente fixar os olhos naquilo que a gente tá passando na nossa prova. Problema. Isso, nos problemas que a gente tá passando, mas sim nas coisas eternas. Olha, se eu lutar contra isso, eu creio que eu vou ver o meu Deus, eu creio que eu vou ver o meu amado. E é isso, gente, é isso que a gente tem que continuar, é pra isso que a gente tem que lutar. Pra ver as coisas que Deus prepara pra gente lá em cima. Amém? Amém. Isso. Então, que a gente possa parar de prestar atenção nos nossos problemas, porque isso acaba cegando a gente. Acaba cegando a gente de parar de buscar a Deus, de parar de correr pelas coisas eternas, sabe? Na Bíblia diz que tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, certo? Sim. E se Jesus venceu o mundo, por que a gente não pode, então? Tanto é que até Jesus foi tentado. Por que nós não seríamos? Se Jesus, Se Jesus... Eu me empolguei. Se Jesus... Se
Se Jesus, que jejuou e orou por 40 dias e 40 noites, meu Deus! A gente precisa sim buscar Deus. Senão, cara, Jesus ele não teria conseguido se ele não tivesse intimidade com o Pai. Isso, sim. Ele não teria conseguido, porque Jesus ele pensou assim em desistir. Jesus ele muitas vezes ele se rendeu a Deus querendo desistir, cara. Quando Jesus ele estava perto de se sacrificar pela gente, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque, mas no final disso ele falou: que seja feita a sua vontade, não importa a nossa vontade. Muitas vezes a gente tem que. Nossa, muitas vezes Jesus ele só está esperando a gente falar que seja feita a sua vontade, porque se acontecer isso, os problemas eles podem sumir. Podem muita coisa sumir da nossa vida, mas a gente vai o quê? Acreditar nas coisas eternas. E agora eu vou deixar a Mari falar. Eu tava pensando, né? Eu vou fazer uma dinâmica aqui. Ó. Um exemplo, Larissa fecha o olho. Ó, vou usar a Larissa de exemplo. Ai, Jesus. Vou dar um exemplo assim. Ela tá com o celular na mão dela, certo? Se eu tirar o celular da mão dela, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir pegar, porque ela não vai saber que ela tá de olho fechado. É a mesma coisa quando a gente tá passando por uma dificuldade. Às vezes a dificuldade está nas nossas mãos e a família é Deus. Às vezes Deus está do nosso lado falando: entrega a dificuldade para mim. Isso. Que eu quero te ajudar. E a gente continua com a dificuldade na mão. Aí quando a gente entrega a dificuldade para Deus e a gente abre o olho, o que acontece? O problema não está mais nas nossas mãos. Por quê? Porque a gente entregou, a gente teve fé. Isso, por exemplo. Como ela tá de olho fechado, significa que o problema já cegou ela, entendeu? Por exemplo, isso. E Jesus está falando: entrega pra mim, mas como você não entrega. Isso. Não tem como a gente escutar Jesus se a gente tá tão preocupado com aquilo. A gente fica tão preocupado com aquilo que a gente esquece. A gente não escuta. A gente Jesus só falando. fica com o problema assim, e a gente olha, a gente presta atenção nele e fala: o que eu faço? Eu jogo ele E pra muitas você, das vezes a gente coloca na mão dele, porém a gente já tira. Porque aí a gente já achou não, se eu fizer isso, eu vou resolver o problema. E sendo que se você fizer, talvez vai piorar. Isso. E não melhorar. Às vezes isso piora. E você fica se perguntando: mano, por que eu tô passando por tal coisa? Por que eu tô passando por isso? Aí Deus vai pra você e fala: porque você não entregou o problema pra mim, agora você vai passar. Isso. Nós que... dificultamos. Sim. Nós que aumentamos mais o tempo do nosso deserto, o tempo das nossas lutas. Porque a gente quer colocar a mão, a gente que quer resolver, sendo que na verdade a gente tem que deixar Deus resolver, não nós. Porque nós não somos nada sem Deus. Ele é o único que dá e tira a vida. Então... E que nem eu tinha falado agora às vezes a gente entrega as coisas nas mãos que nem a Larissa falou, às vezes a gente entrega as coisas nas mãos de Deus e a gente pensa que vai dar tudo errado. E a gente pega de volta e o que acontece? A gente se lasca. Porque a gente já tá. Nós estamos mal. É que a gente depende de Deus. Então se a gente tá com um problema totalmente ali... Eu já teve um teatro na igreja do banquinho. Sim. Né? Se Jesus, ele... Vou até levantar aqui pra ficar bem legal pra vocês aí. Certo, o banquinho tá aqui. Esse banquinho, quem sentar nele vai te dar a direção. Isso. Aí a gente tá sentado no banquinho. A gente, por enquanto, a gente tá como fala? Na direção, certo? Da nossa vida. Aí Jesus, ele tá do nosso lado. Mas, filho, você não quer uma ajudinha? Ou você não quer uma sabedoria aí pra eu te ajudar? Você tem um monte de problema, eu tô vendo ali um monte de pedra ali no caminho. E se você cair? Aí Jesus, ele tá falando com você tá escutando. A gente tem que ser sensível à voz de Deus. Porque se a gente não for sensível à voz de Deus, a gente nem vai escutar, a gente não vai dar bola. Porque a gente começa a guardar muita coisa pra gente. E quanto mais cada pedra é um exemplo. Cada pedra que a gente passa, a gente cai. E ele levanta a gente, se a gente tiver com ele. Isso. Aqui a Larissa, ela é Jesus, certo? Aí eu saio do banquinho porque eu tô cansada, eu tô totalmente cansada, eu não consigo mais, porque eu preciso, sabe, às vezes nós precisamos só de um abraço, às vezes a gente precisa só de um colo de Jesus, porque muitas vezes a gente espera isso de pessoas, mas as pessoas às vezes não podem dar aquilo que a gente precisa. Mas sim Jesus. Sabe quando você tá lá na sua cama e tal, e você tá tão cansado, você tá chorando de um monte de coisa na sua cabeça, um monte de coisa pra resolver, e você não sabe onde recorrer. E Jesus tá lá falando: ei, eu tô aqui, eu quero te dar um abraço, eu tô aqui, eu quero te dar o meu colo. Então muitas vezes Jesus tá falando: me entrega o banquinho pra mim decidir as coisas e você ser alguém segundo o meu coração. Aí eu saio do banquinho e entrego pra Larissa, que é o dele. E entra Jesus. Ei, aí a sua vida tá top. Demais. Eu vou sentar aqui agora.
E eu pensei numa agora, é a mesma coisa quando é um pouco fora do tema, mas é a mesma coisa que, um exemplo, esse microfone está dando a voz pra gente. É a mesma coisa quando Deus está tentando falar com a gente, mas a gente não presta atenção. Um exemplo, se eu tampar o microfone, vai dar afiação, né, que se chama? Vai ficar sem som. O que vai acontecer? A Camille não vai conseguir, ninguém vai conseguir ouvir a voz dela. É a mesma coisa quando a gente está com Deus. Às vezes Deus está aqui falando com a gente e a gente bota a mão e a gente impede Ele de entrar na nossa vida. Às vezes a gente não sabe porque a gente está passando pela aquela dificuldade, mas às vezes Deus está falando, tira a mão do microfone, que eu quero falar com você. E você está continuando com a mão no microfone. Então, gente, quer falar alguma coisa? Eu só ia dizer que as lutas, os problemas que nós mesmos colocamos nos impede de ver realmente a glória e de enxergar Jesus verdadeiramente. Então chegamos ao fim dessa live. Espero que vocês tenham gostado. O quê? Pode continuar. Tenham gostado e compartilhe com seus amigos. Deixa o seu like, deixa os comentários aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas e a gente não tiver visto, só deixar o seu comentário que a gente vai ler depois. E já deixe seu like, se inscreve no canal e fique ligado nos cultos online que a gente está presente. Nos próximas lives vai ser muito louco. É isso aí, gente. Coloca essa palavra no coração de vocês e praticam isso, porque, sério mesmo, mano, é muito show. A gente ama muito vocês. Fiquem com essa palavra aí. E é isso. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Mano, comecei a